Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do SOS Videoaulas. Nós vamos falar sobre matemática e eu separei alguns assuntos interessantes para a gente trabalhar. Porcentagem, regra de 3 e áreas de algumas figuras e trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Galera, nós vamos falar sobre regra de 3. Existem alguns tipos de regra de 3 para serem trabalhadas. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Eu separei um exercício de regra de 3 composta para que a gente possa fazer e entender um pouco da funcionalidade desse exercício. Então vamos dar uma olhada. 20 operários constroem um muro em 45 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos operários serão necessários para construir a terça parte desse muro em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia? A primeira coisa que nós temos que fazer é montar uma tabela com todos os dados do exercício. Então vamos dar uma olhada na tabela. Olhando para a tabela nós temos 20 operários, trabalhando 45 dias, 6 horas por dia, constroem um muro. Quantos operários, a parte de baixo, trabalhando 15 dias, 8 horas por dia, construirão um terço desse muro? Bom, para fazer a solução desse exercício, temos que pensar em inversamente proporcional e diretamente proporcional. Vamos à solução. Solução. O número de operários é inversamente proporcional ao número de dias e ao número de horas trabalhadas. Por quê? Se eu trabalhar menos dias, para construir o mesmo muro, nós vamos precisar de mais operários. Então, se eu diminuir a quantidade de dias, eu estou aumentando a quantidade de operários. São grandezas inversas. Se os meus trabalhadores trabalharem mais horas por dia, de 6 para 8, por exemplo, eu precisarei de menos operários para construir o mesmo muro. Ou seja, eu aumento a quantidade da carga trabalhada e diminuo a quantidade de operários necessários. Então nós vamos precisar colocar umas flechas nessa tabela. Uma flecha para cima nos operários, indicando que é uma grandeza direta, uma flecha para baixo em dias e hora por dia, indicando que são grandezas inversas. Agora vamos ver como fazer essa conta. Vamos à solução então. Para calcular, utilizando a tabela que nós montamos, nós precisaremos fazer a seguinte conta. O número de operários necessários nessa construção será 45, que são o número de dias, multiplicado por 6, que é o número de horas por dia, multiplicado por 1/3 na parte de baixo da tabela, fazendo uma regra de 3 em cruz, dividido por 15 dias, a parte de baixo, vezes 8 horas por dia, vezes 1, a parte de cima, fazendo uma regra de 3 em cruz entre a horas por dia e o muro. Fazendo as contas, nós encontramos então na parte de cima o valor de 1.800 e na parte de baixo o valor de 120, o que nos dá um total de 15 operários. Vamos agora para a aula de porcentagem. Separei um exercício interessante que vai mostrar para você que compensa mais comprar o frango vivo do que o frango congelado. Então vamos lê-lo. Comprei um frango congelado que pesava 2,4 quilos e após o descongelamento e de ter escorrido toda a água, o frango passou a pesar apenas 1,44 quilogramas. Pensando nisso, porque você paga pelo frango congelado e não por ele descongelado, nós somos lesados em quanto? Em porcentagem, de acordo com o peso. Então nós temos que pensar o seguinte, 2,4 quilogramas é 100%, é o total do peso do frango. 1,44 é uma quantidade menor. Qual é essa diferença? Que é a quantidade de água que foi escorrida. Essa diferença então será 2,4 quilos menos 1,44 kg, que nos dá um total de 0,96 kg, 960 gramas. Para fazer a conta é muito simples. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você divide o 0,96, que é a diferença, pelo 2,4, que é o valor inicial, e multiplica por 100%. Ou você faz 2,4 é 100%, como numa regra de 3 da aula passada. 2,4 é 100%, 0,96, x%. Multiplicação em cruz, resolvendo as contas, nós teremos então que, descobrindo que fomos lesados em 40% do total da massa desse frango. Ou seja, se você pensa em comprar um frango na feira, compre ele vivo. Vamos falar agora sobre trigonometria no triângulo retângulo, uma das matérias que mais caem no vestibular hoje. Nós precisamos saber primeiro o que é um triângulo. Um triângulo é uma figura plana de 3 lados não necessariamente iguais, em que um de seus vértices é um ângulo reto, ou seja, um ângulo que faz 90 graus. O maior dos lados é chamado de hipotenusa, ou seja, o lado que está oposto ao ângulo de 90.
Os outros lados são chamados de catetos. Então nós temos um cateto que é a altura e um cateto como largura. A hipotenusa no nosso desenho foi chamada de A, é o lado A minúsculo. A altura é o cateto B e a base é o cateto C. Nós temos aqui o seguinte, os ângulos internos do triângulo somados têm que dar 180 graus. Se um dos ângulos já é 90 graus, os outros dois têm que ser menores, do que 90 graus. Agora vamos às relações. Quais relações nós podemos tirar de um triângulo retângulo? Nós temos o seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo e a tangente de um ângulo. Para calcular o seno de um ângulo, basta você fazer o cateto oposto sobre a hipotenusa, a medida mesmo, em metros ou em centímetros, tá? Então você vai dividir a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. E o cosseno? O cosseno você vai dividir o cateto adjacente àquele ângulo, ou seja, o cateto que está ao lado, porque o outro lado é a hipotenusa, pela hipotenusa. Então o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, muito importante, não podemos esquecê-la, ela nada mais é do que o seno do ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, ou a tangente também pode ser calculada como cateto oposto dividido pela cateto adjacente. Bom, vamos a um exercício então usando um triângulo retângulo como base para que possamos trabalhar os conceitos que foram falados. Calcule o perímetro do triângulo retângulo ABC da figura, sabendo que o segmento BC, ou seja, a hipotenusa do seu triângulo, mede 10 metros e o cosseno de alfa, que é o ângulo que está no vértice C, ele mede 3/5. Simples. Primeira coisa que faremos, qual é a fórmula do cosseno? O cosseno de alfa nada mais é do que o cateto adjacente, ou seja, o segmento AC, o que está logo embaixo dele, dividido pela hipotenusa, os 10 metros que ele deu. Então vamos fazer a conta. Cosseno de alfa é igual. Chamei de x o segmento CA, ou seja, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Fazendo a conta, nós temos que, multiplicando em cruz, 5x, 5 vezes x é igual a 3 vezes 10, 30. Passando o 5 para o lado de baixo, nós vamos descobrir que o valor de x, ou seja, o cateto adjacente, vale 6 metros. Agora nós temos a hipotenusa, o cateto adjacente e falta-nos descobrir o cateto oposto. O que relaciona todas essas três medidas? O famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa vale 10, um dos catetos vale 6, logo o outro cateto vale, fazendo as contas, hipotenusa 10, 10 ao quadrado, 100. É igual cateto ao quadrado, acabamos de descobrir que o cateto vale 6, 6 ao quadrado, 36. Mais o outro cateto, que nós vamos chamar de y ao quadrado. Passando 36 para o outro lado da equação, nós temos que y ao quadrado é igual a 100 menos 36, o que nos resulta 64. Logo, y ao quadrado é igual a 64. Passando o quadrado para o outro lado na forma de raiz quadrada, nós temos que y é igual a raiz de 64, o que nos dá um valor de 8 metros. O exercício nos pede o perímetro da figura, e o perímetro nada mais é do que a soma dos lados da figura. Se nós temos um cateto igual a 6, um cateto igual a 8 e a hipotenusa igual a 10, somando 10 mais 6 mais 8, nós encontramos um valor de 24 metros. Falaremos agora da área das figuras planas, outra matéria que cai bastante em vestibular. Talvez não diretamente, mas embutido em algum exercício. Começamos com as áreas mais simples. Quadrado. Quadrado é uma figura de 4 lados, onde os 4 lados têm a mesma medida. Para calcular a área de um quadrado, basta você fazer a medida do lado, que nós chamamos de aresta ao quadrado. O retângulo. Você vai pegar o quadrado e vai dar uma alongada. Então nós vamos ter uma figura de 4 lados, com 2 lados paralelos nas alturas, 2 lados paralelos no comprimento. Os lados paralelos eu chamei de B no exercício e os lados da base nós chamamos de A. Para calcular a área do retângulo, faremos apenas a base vezes a altura, A vezes B. Agora a área do losango. O losango é a pipa, ou aquele desenho da bandeira do Brasil. O nosso losango tem 2 diagonais. Essa diagonal em cima, um pouquinho menor, é chamada de D menor, ou diagonal menor mesmo. E a maior, D maiúsculo, a diagonal maior. A área do losango é muito simples, basta multiplicar as diagonais e dividir por 2, uma média. Então você vai fazer D minúsculo por D maiúsculo dividido por 2. Paralelogramo. O paralelogramo é uma figura de 4 lados, onde 2 lados são paralelos e os outros 2 lados paralelos. Esse paralelogramo tem 2 medidas iguais a B, 2 medidas iguais a A e uma medida de altura que forma um triângulo retângulo. Para calcular a área do paralelogramo, é muito similar à área do retângulo,
Só não podemos esquecer que o paralelogramo está inclinado, então tem que se calcular a altura primeiro. Você pode usar as relações métricas no triângulo retângulo para isso, que é da aula passada. Então, fazendo a conta, a área do paralelogramo nada mais é do que a base B, ou melhor, a base A, vezes a altura H do desenho e mais nada. Trapézio. Trapézio, já muito conhecido e utilizado não só em outras matérias como física, por exemplo, ele tem uma fórmula muito peculiar para se calcular a área. Para calcular a área de um trapézio, nós temos que levar em consideração vários fatores. Um trapézio tem uma base maior embaixo, uma base menor em cima, uma altura H, como no paralelogramo. A área do trapézio é a base maior mais a base menor, entre parênteses, multiplicado pela altura, dividido por 2. Agora vamos para as áreas circulares, começando pelo círculo. O círculo é uma figura que tem um raio e um diâmetro, e nós não podemos esquecer que o diâmetro é o dobro do raio, e o raio é a medida que vai do centro do círculo até uma de suas extremidades. Para calcular a área do círculo, nós faremos apenas πr². Não se esqueçam, π, que vale 3,14 aproximadamente, mas não se esqueçam de olhar o exercício, que às vezes ele dá o valor, e você vai fazer π raio ao quadrado, apenas isso. Já o setor circular é uma parte da circunferência, uma fatia da pizza, e nós temos um ângulo alfa que determina qual é o arco desse setor circular que nós estamos querendo calcular. Para calcular a área do setor circular, nós faremos o seguinte: πr², que é a área da circunferência toda, vezes alfa, que é apenas o ângulo da parte da região que a gente quer, dividido por 360 graus. Detalhe, se o exercício der para você o ângulo alfa em radianos, você deverá transformá-lo para graus. Como? Fazendo uma regra de 3, onde π radianos corresponde a 180 graus. Bom, agora vamos para a área das figuras triangulares. Para um triângulo qualquer, ou seja, qualquer triângulo, a área nada mais é do que base vezes altura sobre 2. No desenho, a nossa base é a medida A e a altura a medida H. Então, a área desse nosso triângulo será A vezes H sobre 2. Mas, para um triângulo equilátero, a fórmula, apesar de ser a mesma, ela deve ser trabalhada, porque um triângulo equilátero tem todas as medidas de lado iguais. Nós chamamos a medida de lado do triângulo equilátero de L. Nota-se que a altura do triângulo equilátero divide a base em duas metades. Uma metade L sobre 2, uma metade L sobre 2. A área de um triângulo equilátero será, então, uma fórmula específica que você não deve esquecer. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, então vamos a um exercício de geometria, utilizando um pouco de porcentagem para testar os seus conhecimentos. Um prato de 24 centímetros de diâmetro e outro de 30 centímetros foram colocados lado a lado. Em termos de área, o prato menor, ou seja, o prato de 24 centímetros, é quantos por cento menor do que o maior? É quantos por cento menor do que o maior? Fazendo a conta, o exercício não nos deu raio, o exercício nos deu o diâmetro. Em área, eu quero saber qual é a porcentagem de um em relação ao outro em tamanho. Então vamos lá. 24 centímetros de diâmetro, dividindo por 2, nos dá um raio de 12 centímetros. O outro prato tem 30 centímetros de diâmetro, dividindo por 2, nos dá um raio de 15 centímetros. Agora basta você fazer uma relação. Divida a área do prato menor pela área do prato maior e multiplique por 100%, e você encontrará qual é a relação. A área de um prato circular nada mais é do que πr². Substituindo os dados na fórmula. Em cima, o menor. Então, nós temos π vezes 12 ao quadrado, dividido por π vezes 15 ao quadrado, que são os dados do prato maior. Podemos cortar os π's em cima e embaixo. 12 ao quadrado é 144, 15 ao quadrado é 225. Dividindo 144 por 225, obtemos 0,64, que multiplicado por 100% tem 64%. Essa é a resposta do nosso exercício. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante e utilizem isso no seu vestibular. Façam um bom vestibular e até a próxima.